Tricolor de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e agora em definitivo eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana e ajuda a gente no engajamento. Pedir também para não esquecerem do hype nesse vídeo. Quando você dá um hype, você pega esse conteúdo e entrega mais tricolores. Fica então a vocês aí o pedido encarecido de inscrição e do hype, que faz toda a diferença, tá bom? E a gente traz aqui as principais notícias do Fluminense de hoje. A gente tem notícias importantes do Flu, né? A gente vai falar um pouquinho ainda sobre a polêmica, né, que tá rolando aí, e o Matheus Montenegro teve que se explicar. E vocês vão entender como que ele teve que se explicar e para quem que ele teve que se explicar. Mas antes disso, a gente vai trazer aqui uma matéria do GE que fala sobre a possível ou provável escalação do Fluminense para a partida decisiva contra o Flamengo, né? Porque lembrando que todo jogo do Campeonato Brasileiro é decisivo, ainda mais um clássico. Clássico, então, tem esse ingrediente de partida decisiva, né? E o técnico do Fluminense, Luiz Beldia, meio que já mais ou menos está desenhando o time que vai para o jogo. Vocês vão ver agora aí qual deve ser o provável Flu que vai a campo contra o Flamengo. Tá aí, ó, na telinha para vocês. O provável Flu para o jogo contra o Flamengo vai com Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Savarino, Canóbio e John Kennedy. Poucas mudanças, na verdade o Fluminense não mudou aparentemente quase nada, vai botar praticamente o time que se esperava que fosse ser o titular mesmo. Então o Flu, tudo indica, tudo que a gente está vendo aí, o Fluminense vai ter poucas mudanças, né? E alguns jogadores se consolidando como titular, como por exemplo o John Kennedy, que vai, né, se consolidando como titular. A gente vai vendo aí o René, né, cada vez mais titular também. O técnico Luiz Beldia, ele meio que define ali a sua estratégia de titularidade para a partida contra o Flamengo, tá bom, galera? Agora uma notícia triste, tá? Uma notícia triste para vocês aqui, que foi divulgada pelo Fluminense na tarde de ontem, é que Germancano teve uma contusão, uma lesão muscular grau 2 na coxa e desfalca o Fluminense, né? Cara, o Cano, ele tá convivendo nessa temporada com uma série de contusões e é uma pena, cara, porque dessa vez contusão na coxa. Ele tá com um problema sério no joelho, assim, o Cano, ele tem problema de menisco, assim, não tem menisco, na verdade, né? Até o doutor Simoni falou isso no podcast lá, no Netflucast. Então, assim, é um cara que tá com esse problema sério de joelho, dificilmente vai conseguir jogar em alto nível de novo, mas também vem convivendo com outro tipo de contusões e agora uma contusão aí na coxa, né, grau 2, que pode deixá-lo fora por algum tempo. E assim, o Cano é um cara, gente, que ele gosta muito de estar em campo, de estar jogando. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, assim, uma informação que eu tive, tá? Ele que forçou a volta dele, né? Ele tava cobrando do DM do Fluminense que queria voltar a jogar, tá? O DM tinha afastado ele por uma questão de precaução e ele pressionava muito o DM para poder voltar a jogar. É um cara que quer estar em campo sempre, entrou em campo no último jogo, mas de novo se machucou. E assim, isso tem incomodado bastante o Germancano. Ele acha que ainda pode entregar futebol. E volto a falar, é um cara que pressiona para jogar, é um cara que cobra do DM que libere ele o quanto antes. Aí às vezes o DM fala para ele, cara, você não tá bem ainda para voltar. Ele, não, mas eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu quero jogar. Ele é um cara que ele cobra muito. Então essa contusão aí, com certeza, deve estar fazendo muito mal ao nosso ídolo Germancano. Uma pena, uma tristeza, né, o Germancano ter tido mais uma contusão e agora uma contusão muscular. Eu acho que tá chegando ao fim da carreira e aí tem aquela coisa de você ter que entender quando não dá mais, né? Eu acho que isso também é muito complicado, sabe, gente? É muito complicado e é difícil, né, a gente julgar,
né? O jogador que tem essa necessidade de estar ali. Enfim, mas é isso, faz parte e vida que segue. E vamos lá, vamos falar agora sobre um assunto que realmente é muito complicado, tá bom? E a gente vai trazer isso aqui para vocês. Eu recebi uma informação na tarde de ontem que o presidente Matheus Montenegro teve que dar satisfação ao elenco do Fluminense no CT Carlos Castilho ontem à tarde, a respeito, né, dessa mudança do horário do jogo de domingo, de sábado para domingo. Na noite de ontem, o GE parece que também falou alguma coisa a respeito, trouxe alguma informação a respeito. Eu confesso que não li a matéria do GE, que trazia que o Matheus Montenegro tinha feito uma reunião no CT Carlos Castilho com atletas do elenco, com o elenco, na verdade, para poder explicar o que aconteceu. A informação que eu tive é que não foi com o elenco, foi com algumas lideranças do elenco. E isso causou um incômodo muito grande nos jogadores, porque alguns jogadores do Fluminense, por exemplo, já tinham comprado passagens no sábado à noite, alguns no sábado de madrugada, para viajar, para passar o domingo com a família fora do Rio de Janeiro. Inclusive, teve um jogador do elenco, que eu não vou revelar aqui por uma questão de privacidade, que o objetivo nosso aqui não é tratar a questão de privacidade de jogador, falar da vida pessoal e sim da vida dentro de campo, mas um jogador que inclusive faria uma viagem para o exterior para ver um familiar no domingo e voltaria na segunda-feira para o treino. E o que aconteceu, na verdade, foi que com a mudança do jogo para domingo, essa folga que seria no domingo, os jogadores perderam por conta disso. Então isso causou um incômodo muito grande. Ainda mais jogador de futebol, que tem que estar sempre viajando, sempre, né, numa hora tá num lugar, outra hora tá no outro. Então eles têm uma vida muito volátil, né, por conta disso. Então, o que a diretoria do Fluminense tentou fazer? Ela reuniu os jogadores para dar satisfação e tentar explicar os motivos pelo qual isso aconteceu. E a narrativa que eles deram para os jogadores é que era uma briga perdida. Porque CBF, Flamengo, Globo e BEP, né, já tinham definido a mudança. E que seria um desgaste desnecessário, uma briga que o Fluminense não tinha como ganhar. E foi isso que eles explicaram para os jogadores. Deram essa satisfação para os jogadores, que ficaram muito chateados com essa mudança de horário, porque, como eu falei, tinha um planejamento, uma folga de domingo, coisa rara para jogador de futebol, e os caras perderam a folga deles. E isso causou, né, como eu falei, aí uma chateação considerável no elenco do Fluminense por conta dessa mudança. Então ele teve que se explicar. Agora, uma coisa me chamou muito a atenção e só reafirma uma coisa que eu sempre falo, que para essa diretoria do Fluminense, os jogadores são o foco de tudo. Eles inverteram completamente a agenda de prioridades do Fluminense. O Fluminense hoje é um clube que não prioriza a torcida. Ele prioriza, em primeiro lugar, os jogadores, depois ele prioriza os dirigentes, depois ele prioriza os funcionários do clube, depois a imprensa e, por último, os torcedores. É o que sobra, fica pro torcedor. Porque você vê, eles saíram correndo para dar satisfação para os jogadores, mas não saíram correndo para dar satisfação pro torcedor. Uma notinha, isso é satisfação? Isso não é satisfação pro torcedor. Uma notinha. No mínimo, tinha que ter aberto uma coletiva de imprensa para explicar para os jornalistas, que eles que levam a informação pro torcedor, o que aconteceu. De uma forma mais humana, mais humanizada. Mas para lideranças do elenco, eles fazem reunião, né, dão satisfação. Isso mostra a cara do Fluminense de hoje. Essa é a cara do Fluminense de hoje. Né? Você, torcedor, eu canso de falar, nós não somos o produto mais importante para o Fluminense na gestão Mário Bittencourt. Nós somos a xepa. O que sobra fica pra gente. Então, correram para dar satisfação pro jogador e não deram satisfação nenhuma humana pro seu torcedor. Muitos que viajaram, que compraram ingressos para estar no jogo. Eu estaria no jogo. Eu ia estar no jogo hoje. Eu só não tô no jogo porque eu tenho uma festa amanhã
não vou pro jogo, tem uma festa amanhã, e o jogo de hoje foi desmarcado, eu tinha me credenciado, não vou poder ir amanhã. E aí? E quem comprou ingresso para hoje? E quem planejou para hoje de fora? A galera que mora no Espírito Santo, que mora em Brasília. E aí? Tá aí o resultado. Mas para os jogadores, aí eles vão lá dar satisfação. E ainda garanto que vão dar uma boa folga aí para esses jogadores para tentar reaver aí o problema. Enfim. Então é isso. Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores. Comentem aí o que vocês acharam disso e deixa aí também seu comentário. Fique ligado na nossa programação. Durante o dia a gente volta. Um abraço para todo mundo. Valeu.